Bem-vindos ao canal Nerd no Direito, e o vídeo de hoje é episódio 33 Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E se você gosta de ler o mangá também, além de ver o anime, você vai acompanhar os mesmos acontecimentos no capítulo 114, na página 11, até o capítulo 117. E já no início do episódio 33 de Dragon Quest, vemos Hadler com seu esfíncter na mão, inclusive com o rosto suado. E o Zabuera com aquela cara de quem escolheu trabalhar com a pessoa errada. O que eu fiz com minha vida, Jesus? E temos esse diálogo em que o Hadler pede pro Zabuera reunir a Legião Mística. E o Hadler diz também que ele vai convocar a guarda de elite dele. Zabuera diz que isso já não deu certo no passado e que eles devem planejar um assassinato cuidadosamente. E é claro, se tratando do Zabuera, ele pretende utilizar alguma tática suja. No mangá nós não temos essa cena, simplesmente os dois saem sem falar uma palavra, mas eu até que gostei desse acréscimo e ele explica como foi que o Zabuera convenceu o Hadler. Na sequência vemos nossos heróis descansando após a árdua batalha com Baran e o Dai acorda. Crocodile diz pro Dai deixar a princesa dormindo porque ela estava usando o Berroma para curar o Dai. Aqui temos uma pequena diferença pro mangá, porque no mangá o Crocodile diz que a princesa usou o Berroma para curar a todos e não somente o Dai. O Ryunkyo se levanta, o Crocodile pergunta o que houve e o Ryunkyo diz que a luta não acabou, eles rebateram o Baran, porém existem ainda outros comandantes das legiões e que se eles atacarem agora, eles não vão ter chance. Então o Ryunkyo diz que vai ficar de vigia. O Dai diz que o Ryunkyo naquele estado não pode ficar de guarda, e o Pop aparece como se estivesse muito bem, dizendo que os semi-mortos precisam relaxar. Então Pop se oferece para ficar de guarda. O Dai discorda, afinal de contas o Pop esteve morto e provavelmente está pior do que eles. E o Pop tenta parecer ali que está ótimo, dizendo que está se sentindo melhor do que antes de morrer. O Ryunkyo não acredita no Pop. Pop então resolve provar que ele está bem e usa o feitiço numa pétala de flor. Dai e Crocodile ficam surpresos e acabam acreditando no Pop. E o Ryunkyo acaba reconhecendo que o Pop é o que está mais apto a lutar. O Ryunkyo menciona um rumor de que quem bebe do lendário sangue do Cavaleiro do Dragão obtém a imortalidade. E que talvez o sangue do Baran tenha deixado o corpo do Pop mais forte. O Dai então pergunta se eles beberem o sangue do Dai, se eles vão ficar mais fortes ou talvez se tornarem imortais. Crocodile ri e diz que o Baran falou que o sangue do Dai tende mais a ser um sangue humano. E o Dai lamenta por não ter esse poder de impedir que qualquer um morresse. E o Ryunkyo diz pro Dai não se preocupar porque eles não vão morrer tão facilmente. Em seguida vemos o Pop um tanto cansado depois de ter usado seu poder e na verdade ele não tá tão bem quanto ele pareceu estar. E o Pop conversa com Gomi-chan dizendo que vai ficar bem e que aquilo é o mínimo que ele pode fazer depois de ter falhado no ataque suicida e ainda ter sido salvo pelo seu alvo. E promete que na próxima vez ele não vai errar. Gomi fica preocupado, mas o Pop diz que não vai mais usar o Megante. Enquanto isso acontece, vemos a Merle dando uma de Hinata psicopata, espiando o Pop sem ele saber. E o Pop, conversando com Gomi-chan, menciona que ele vai sobreviver até o fim, como ele prometeu no outro mundo. Gomi-chan demonstra não se lembrar do que aconteceu, e o Pop se pergunta se o Gomi-chan seria uma espécie de guardião deles. A Merle demonstra estar preocupada com o Pop e eles ouvem um barulho de repente. Então a pessoa se revela ser a Man. A Merle parece um pouco enciumada e com inveja. O Pop pergunta para a Man o que houve com o treinamento de artes marciais e ela diz que se preocupou com eles e não foi em frente em relação ao treinamento. O Pop estranha que a Man desistiu de alguma coisa. A Merle fica com uma espécie de pressentimento, diz que não gosta da Man e depois ela conclui que talvez esteja com ciúmes. Mas ela sente algo sinistro vindo da Man. E parece que os sentimentos da Merle estão atrapalhando a vidência dela. Pop fala pra Man ir com ele ver o Dai e os outros, mas a Man segura a mão do Pop e chega bem perto dele. A Man dá uma desculpa dizendo que eles não devem acordar o pessoal porque eles devem estar cansados e diz que quer ficar um pouco mais com o Pop. De repente o Pop começa a sentir o aroma doce e vai ficando sonolento e meus amigos, o golpe tá aí, cai quem quer. A Man segura o Pop pela nuca e bota a mão no peito dele. E quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pop, em seu diálogo interno, diz que não acredita que a Man nunca faria aquilo. A suposta Man crava as unhas no pescoço do Pop e faz uma cara maligna. O Pop se afasta e pergunta por que ela fez isso. E a suposta Man apresenta seu amigo Hadler. E assim vemos que na verdade se tratava de Zabuera, usando um truque sujo, seduzindo o Pop usando a imagem da Man. E esse feitiço no original se chama Mushazo. Pop cai no chão paralisado enquanto Zabuera pisa em sua cabeça. E Zabuera revela que o corpo dele carrega centenas de venenos e o Pop está envenenado. E essa neurotoxina paralisa o Pop de forma que ele não consegue gritar e chamar os outros. Zabuera ainda revela que o seu incenso demoníaco fez com que todos dormissem profundamente. Zabuera diz ao Hadler que ele pode assassinar todos. Hadler concorda e o Zabuera diz que não sabe como o Pop conseguiu resistir ao incenso demoníaco. Hadler conclui que os discípulos de Avan ficam cada vez mais poderosos e o desafiam. Hadler diz que precisa matar o Pop e coloca suas garras de fora. E o Pop diz que está decepcionado com Hadler porque ele sempre foi cruel, mas nunca jogou sujo. Mas que agora ele recorre a truques sujos do duende podre
Aliás, dessa vez a legenda ficou melhor do que no mangá, porque no mangá o Pop chama o Zaboeira de velho fantasma. Hadler fica batendo os dentes e manda o Pop calar a boca. E se justifica dizendo que não pode utilizar seus próprios métodos porque ele não pode falhar novamente. E o Pop responde dizendo que o Crocodile pensava assim também, mas no final ele percebeu a verdade. E com muita convicção o Pop diz que existem coisas mais importantes do que vencer ou perder. Vemos que isso de alguma forma mexe com o ego do Hadler. Zaboeira fica enfurecido com o Pop e diz que ele não pode dar sermão no Hadler. E assim Zaboeira começa a pisar na cabeça do Pop e ameaça matá-lo usando mais veneno. Quando o Zaboeira está prestes a injetar o veneno no Pop, vemos um brilho queimando a mão do Zaboeira. Quando Hadler olha de onde veio o ataque, vemos Matorif badass, mostrando que fez escola da arte de chegar na hora certa. Como ele sabia que o Pop estava ali, não faço ideia. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Eu desconfio que o cinto do Pop possa ser algum tipo de localizador. E para chegar mitando, o Matorif já manda essa frase de efeito. Hadler questiona quem seria aquele homem que interferiu, enquanto vemos Zaboeira rolando no chão e gemendo de dor. E o Pop consegue reconhecer que foi seu mentor que interferiu. Matorif se teleporta para a frente do Pop e surpreende o Hadler. Matorif aproveita para puxar a orelha do seu aluno, dizendo que ele tomou um ataque surpresa e precisa treinar a percepção. Pop pede desculpas e o Matorif dá uma aula dizendo como um mago deve se comportar sendo o mais centrado do grupo. E por fim menciona que era assim que ele se comportava quando trabalhava com a Van. E assim o Hadler acaba lembrando de quem é o Matorif. Inclusive dizendo que o Matorif se auto-intitulava o grão feiticeiro mais poderoso dentre os humanos. E aqui o Matorif tira a onda sendo sarcástico com o Rei Demônio. Hadler se ofende e o Matorif diz que como o Hadler não quis morrer, ele precisa varrer o resto agora. Matorif ainda menciona que o Hadler matou um dos únicos amigos dele. Ressalta as qualidades do Avan, ele ainda menciona o Roca e lamenta que todos os caras bons morreram. E que pilantras como o Hadler ainda acabam sobrevivendo. No mangá o diálogo é um pouco diferente, a gente percebe ali que a dor da perda do Avan é um pouco ainda maior do que foi demonstrado no anime. E que o Matorif fala dele mesmo como se ele também fosse um vilão. Voltando ao episódio 33 de Dragon Quest, Matorif diz que o mundo é lamentável. E rapidamente Matorif começa a fazer um feitiço e diz que vai fazer uma oferta ao Hadler, que ele vai mandá-lo para o outro mundo e que assim o Hadler poderá pedir desculpas para o Avan. Hadler, enfurecido, manda o Matorif calar a boca e chama ele de velho caquético. E assim Hadler começa a preparar seu feitiço e diz que vai reduzir todos a cinzas. Hadler lança o seu Bejirama primeiro e o Matorif também lança o seu Bejirama com muita tranquilidade. E sem precisar de palavras, o Matorif humilha o Hadler. Inclusive, Hadler fica surpreso que o ataque do Matorif está se sobrepondo ao dele. O Matorif mantém o ataque com uma das mãos e para humilhar mais ainda o Hadler, com o cajado ele usa o feitiço Chiari, que serve como uma espécie de antídoto contra venenos. Porém, o que tudo indica, o veneno é muito poderoso e o Pop não fica curado de imediato. Hadler diz para o Matorif não subestimá-lo e prepara o feitiço ainda mais poderoso, o Beijiragon. E quando ele olha para o Matorif, Matorif está fazendo o mesmo feitiço. E dessa vez quem ataca primeiro é o Matorif. E Hadler, morrendo de medo, também lança o seu feitiço para não morrer. Os dois ficam disputando poderes. Matorif parece ter uma pequena vantagem e o Hadler pergunta como um mero humano pode usar o Beijiragon. E o Matorif responde sarcasticamente que o feitiço não é patenteado e que é para o Hadler baixar a bola. Hadler percebe que o poder mágico do Matorif é maior do que o dele e começa a entrar em desespero porque está perdendo na disputa de Beijiragons. Matorif está confiante, mas o Hadler em seu desespero chama o Zaboeira para ajudá-lo. E o Zaboeira lança um Bejirama. Vemos uma grande disputa de poderes, mas desta vez o Hadler e o Zaboeira começam a levar vantagem. Inclusive, o Matorif começa a ficar ferido e diz que gostaria de ser mais jovem, pois o corpo dele não consegue acompanhar o feitiço. Pop começa a entrar em desespero, porque se aquele ataque se sobrepor ao do Matorif, todos eles vão morrer, inclusive quem está dentro da casa. Em seu diálogo interno, Pop tenta chamar seus amigos, e o último nome que ele fala é o nome do Dai. Hadler diz que o Matorif chegou no seu limite e que é o Matorif que vai encontrar o Avan no outro mundo. E assim Hadler aumenta ainda mais o poder do seu ataque e Matorif começa a ser engolido por um grande brilho. E desta vez vemos o medo nos olhos de Matorif. Zaboeira e Hadler comemoram, mas de repente vemos uma silhueta no meio daquela luz. Então vemos que Dai está segurando o ataque do Zaboeira e do Hadler. O Zaboeira fica surpreso e afirma que era para todo mundo estar dormindo. E assim como o Zaboeira eu também fiquei surpreso, afinal de contas como o Dai ouviu o Pop se o Pop sequer gritou o nome dele. Além, é claro, do próprio feitiço do Zaboeira que fez todos dormirem. E numa bela cena, o Dai diz que nunca mais vai deixar matarem um amigo dele. E assim o Dai lança um poderoso Beijiragon.
fazendo com que Hadlar e Zaboeira sumissem da frente do Dai. E o ataque do Dai foi tão poderoso que inclusive derreteu as rochas do chão. Matorif fica surpreso com a habilidade do Dai de ter refletido o Bejiragon com o seu próprio Bejiragon. E Matorif sorri feliz dizendo que nem mesmo ele seria capaz de fazer isso. Dai então se senta exausto no chão e Pop diz que com todo aquele calor o Hadlar deve ter morrido. E o Dai responde que não sabe, pois o Hadlar é muito resistente. Pop pede desculpa por mais uma vez ter sido salvo pelo Dai, mas comenta que ficou feliz pelo Dai ter dito que nunca mais vai deixar que matem um amigo dele. Crocodile e Ryunkyo acordam como se tivesse de ressaca, e ao ver o chão derretido eles se perguntam como conseguiram ficar dormindo mesmo após uma grande explosão como aquela. E o Dai conta o que aconteceu. Na sequência vemos Zaboeira quase morto, e ele diz que conseguiu escapar usando o Rura, e duvida que o Hadlar tenha sobrevivido, e conclui que deve se aliar ao Mistweaver. De repente Hadlar aparece e vemos que ele está só com a metade de cima do corpo. Ele diz que não vai tolerar traições, e que se o Zaboeira se aliar a outro ele vai matá-lo. Hadlar ainda revela que sabe da pesquisa de seres superiores que o Zaboeira está fazendo e pede que o Zaboeira use no próprio Hadlar essa pesquisa para tornar o corpo dele mais forte, já que os discípulos de Avan estão ficando muito mais fortes a cada vez que eles se enfrentam e o corpo que o Vern deu a ele já não serve mais para enfrentar os discípulos de Avan. E assim Hadlar diz que precisa do maior poder do mundo. Em seguida vemos Dai e os outros conversando. O Matorif agora sabe o que aconteceu com Dai em relação ao emblema. O Ryunkyo pede desculpas por eles terem caído na armadilha do Zaboeira, e o Matorif diz para ele não se cobrar tanto, e comenta que alguém teve os sentimentos manipulados e até ficou um pouco empolgadinho. Ryunkyo e a princesa olham para o Pop fica um pouco vergonhado por um momento e depois ele disfarça. No mangá o Matorif fala isso de um jeito um pouco diferente. Todos comentam sobre o desespero do Hadlar de ele ter utilizado métodos sujos do Zaboeira. Pop pergunta se o Matorif sabia que o Dai era o Cavaleiro do Dragão e também reclama que o Matorif não apareceu mais cedo. Matorif dá uma encarada no Pop e diz que ele não poderia fazer nada, ele sabia o que ia acontecer com o Dai e que imaginava que somente uma pessoa poderia ajudar. Matorif então tira um livro antigo de seu bolso e eles identificam a marca do Avan no livro. Matorif revela do que se trata aquele livro e diz que o Avan escreveu aquele livro à mão e esse é o único livro que existe. E o livro estava na biblioteca de Ka, terra natal do Avan. Matorif entrega o livro para o Dai e diz para ele abrir na página 192. O Dai disfarça e entrega o livro para a princesa dizendo que não entende as palavras que estão no livro. A princesa então lê a mensagem do Avan e todos sentem como se fossem palavras de reconforto, como se o próprio Avan estivesse dizendo isso a eles justamente para aquele momento que eles precisam. Matorif diz que aquele livro serve muito bem para eles, que são novatos, então Matorif se deita, Dai agradece e logo Matorif cai no sono. A princesa então diz que eles vão voltar para Papúnica e que ela quer fazer algo além de lutar ao lado deles, algo que só ela pode fazer como princesa. Na sequência vemos o Dai ali olhando para o horizonte e ele vê a imagem do Baran, é como se ele estivesse se despedindo do pai dele e daquela terra de Teran. A princesa então chama o Dai vai correndo até a carroça onde todos estão e assim termina o episódio. Diferente do mangá, a gente tem aqui uma cena extra, essa cena não existe no mangá. E aqui na versão de Dragon Quest 2020, infelizmente eles tiraram o narrador. Eu gostava dessa parte do narrador que a gente tinha inclusive lá no anime de 1991. E no mangá a gente não tem essa cena extra aí do Dai olhando para o horizonte, mas a gente tem essa parte aqui em que o narrador fala que a princesa foi inspirada pelas palavras do Avan. E também meio que prepara ali o que está por vir em relação ao Hadlar. Antes de eu dar minha opinião sobre esse episódio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque assim você vai sempre ser notificado quando tiver vídeo novo aqui. Além de você ajudar para que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas e a gente tenha mais fãs de Dragon Quest aqui no Brasil. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse episódio está muito bem adaptado, segue muito bem o mangá também, com umas pequenas diferenças que eu já falei aqui para vocês. E os acréscimos na primeira cena que a gente tem e também na cena final, eu achei interessante, eu gostei dessa novidade. Esse episódio, na minha opinião, é um episódio do Matorif, a gente viu o quão poderoso ele é, e também as tiradas que ele tem ali foram demais, ele tirou muita onda com a cara do Hadlar, e o Hadlar ficou parecendo muito mais patético. Eu sinceramente tenho até pena do Hadlar, porque ele é um baita de um... Ele é um bananão. Eu gostei muito do episódio, da animação, sempre que tem esses conflitos de poderes e a gente não tem tanta trocação de golpe, o anime demonstra ter muita qualidade, e foi o que aconteceu nesse episódio 33 de Dragon Quest. Mas sempre ficam algumas perguntas, eu até entendo que o Hadlar e o Zaboeira conseguissem achar onde está o Dai e os outros porque ele tem aquele recurso dos olhos demoníacos. O que eu me pergunto é como o próprio Matorif encontrou eles naquele lugar.
Ele teria seguido o rastro de destruição ou tem algum outro mecanismo que ele utiliza para localizar as pessoas? Outra coisa também que foi um tanto estranha é que a Merle e a própria avó dela não tiveram nenhum tipo de premonição, apesar da Merle ter ali uma leve desconfiança. De certa forma, os sentimentos dela acabaram atrapalhando para que ela soubesse que o Pop estava em perigo. E outra coisa estranha também é que o Pop sequer se perguntou como a Man conseguiu encontrá-los ali. Essas coisas me incomodaram um pouquinho, mas isso está dentro da história do mangá mesmo, então não é culpa do anime em si. Assim, eu lembrei de mais uma coisa também que ficou um pouco estranha, que foi o Dai ter conseguido resistir ao feitiço do Zaboeira e além disso ele ter ouvido o Pop, mesmo o Pop sequer ter gritado o nome dele. São coisas assim que ficaram um tanto sem explicação. Embora eu tenha gostado bastante da aparição do Matorife e do Dai também, eles aí exercendo a arte de aparecer na hora certa. Fora a emoção que passou ali do Dai falando sobre ele não deixar mais os seus amigos morrerem e também todos os efeitos que fizeram ali nas cenas, ficou muito bom, muito bem feito. Me siga no Instagram também porque lá eu tô postando algum conteúdo extra de Dragon Quest. E a gente pode interagir melhor, já que aqui ainda não tem a aba Comunidade no YouTube. Esse foi o episódio 33, Dragon Quest Dino Daibu Ken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E eu quero saber o que você achou do episódio 33 de Dragon Quest, deixa sua opinião nos comentários. Valeu e vejo vocês no próximo vídeo.